noite, pessoal. Eu sou o Henrique, professor de filosofia aqui com vocês mais uma vez. Gabs. Boa noite, pessoal. Como eu já disse, eu sou a Gabi, professora de filosofia do Desafio. Então, vamos começar essa aula. Eu vou falar sobre a relação do homem com a natureza. E eu vou dar um enfoque mais histórico. Henrique, vou te pedir só um favorzinho, se tu puder, quando tu não for falar, tu cortar o teu áudio. Eu ia falar isso mesmo. Vou abaixar meu áudio aqui, talvez abaixe até a câmera para não atrapalhar muito, tá bom? Aí depois eu volto. Tá bom. Tá. Mas se quiser fazer alguma contribuição, tu ou o pessoal também quiser fazer alguma pergunta, gente, sintam-se bem à vontade, bem livres para falarem, para contribuírem, para fazerem um comentário. Então, vamos lá. Bom, gente, vamos falar dessa coisa caótica, né? Que é a relação do homem com a natureza, para a gente entender como que a gente chegou onde a gente está hoje, né? As raízes disso tudo. Primeiro, a gente vai ter que ter a noção de que em cada sociedade a natureza possui um significado próprio, segundo os valores e os objetivos que nós vamos dar a isso. Por exemplo, numa sociedade de 500 anos atrás, vai ter um significado bem diferente do que a gente tem hoje, vai ter um significado de acordo com os valores que essa sociedade atribui, um significado que também vai muito da própria relação que o ser humano tem com ele mesmo, certo? Então, a história do mundo, a história da humanidade também é a história do homem com a natureza, né? Dessa relação sempre. Iniciando aqui, né, com o período pré-histórico, onde a natureza ela era vista como a mãe natureza, né? A gente pode dizer até que foi um dos únicos momentos que a gente tem conhecimento, né? Porque a pré-história é o período mais longo, né? Vamos dizer assim, que a gente tem menos conhecimento, porque ele é o mais antigo. É o único período em que o ser humano vai viver com uma relação mais harmônica, né, com a natureza. E justamente, já pegando o gancho que o Henrique vai falar bastante ali dos direitos femininos e tal, a natureza ela era vista como a mãe natureza, cara. Então, tipo assim, o único momento em que a imagem da mulher foi a mãe da natureza, né, não era essa lógica patriarcal, era um momento que a gente estava mais em paz ali nessa relação com o meio ambiente. Curioso, né, gente? Que a natureza é mãe, a natureza é pai. Ó, a natureza nem sequer era reconhecida como algo distinto dos homens e de seus espaços de vida. Então, o ser humano pré-histórico, né, ele nem se entendia como algo exterior à natureza, porque realmente ele não era. Ele estava inserido nela e ele se via como tudo aquilo, né, como uma parte disso tudo. E também muito importante, eles não viviam sob a lógica da dominação. A experiência era baseada em harmonia, equilíbrio, parceria e respeito. Então não existia aquilo, né, de eu sou um ser humano, eu sou melhor do que a natureza, eu sou racional. Não existia esse antropocentrismo, né? Por isso vou dominá-la. Não, a natureza ela está ali, ela me dá os recursos naturais que eu preciso para mim viver, e nós estamos nessa relação aí, né? Não tem porquê esse ódio contra ela, até porque eu também sou ela. Essa é a visão pré-histórica. Bom, no finalzinho ali da pré-história, com o desenvolvimento de ferramentas e com a revolução agrícola, que o povo começou a produzir alimentos, né, a ter esse conhecimento sobre a natureza, sobre a produção de alimentos, de sementes e plantio.
Aí que começaram a ser feitas as ferramentas, assim, para fins de lutas, para fins de violência, e aí começou uma visão mais patriarcal, né, gente? Aí que começou as coisas a dar errado, né? Claro, só podia. Mas ainda assim, era, obviamente, uma coisa bem menor do que hoje. Ainda era muito mais ecológico, né? O ser humano ele estava ali ligado com a natureza de forma bem direta. E, bom, passando da pré-história para a antiguidade, vamos falar então da Grécia Antiga. Bom, com a filosofia, busca-se uma explicação racional dos fenômenos naturais, anteriormente explicados pela mitologia. Então, antes, gente, os fenômenos naturais eram explicados pela mitologia grega, né? Com os deuses, Afrodite e tudo mais. A partir dos primeiros filósofos, né, que começou a deixar de lado esses mitos e a busca por uma explicação mais racional mesmo, sabe? Bom, os grandes filósofos acreditavam que o mundo da natureza fosse vivo devido ao seu movimento incessante. Então, olha que interessante isso, cara. Eu acho assim brilhante, porque os caras acreditavam que a natureza fosse um ser vivo, e um ser vivo dotado de alma, sabe? Então, como é que tu vai ser, tipo, tão ignorante em relação à natureza se ela é um ser vivo dotado de alma, sabe? E você está inserido nela. Não existe essa diferenciação de que a natureza é exterior a mim. Não. É tudo igual, é tudo junto, sabe? E esses primeiros filósofos eram, inclusive, os filósofos pré-socráticos, né, antes de Sócrates, eram os chamados filósofos da natureza, porque os caras observavam, né, o mundo ao redor deles, e a partir disso que eles começaram a fazer constatações, reflexões, né, sobre a natureza. Inclusive, eles falavam bastante sobre um elemento fundamental. Eles queriam falar que tinha um elemento fundamental que estava presente em tudo, em todo mundo, sabe? E que esse elemento fundamental, alguns filósofos diziam que era a água, outros diziam que era a terra, outros diziam que era o ar, sabe? Mas dá para a gente ver essa valorização real da natureza. Coisa que hoje, né, não existe. A não ser em outras sociedades, claro, indígenas, mas na sociedade que estamos hoje, civilizada, sim, não tem, né? Inicia um momento de base para os conhecimentos científicos, matemáticos, astronômicos, filosóficos, porque, gente, os primeiros filósofos, eles não se intitulavam como, por exemplo, não, eu sou filósofo, aquele ali é matemático, esse daqui é astrônomo. Não, era tipo tudo meio junto, sabe? Não existia essa grande separação entre as áreas, até porque no fundo todas elas se relacionam, né? Tanto que o primeiro filósofo que a gente tem conhecimento, que é o Tales de Mileto, ele também era um matemático, ele também era um astrônomo, ele também era um engenheiro, sabe? Não existia essa separação assim tão grande na origem das matérias. Tanto que a filosofia serviu muito como uma base, né, para tudo isso, para todos esses conhecimentos. Bom, gente, na Idade Média, então, que começa a deslinchar as coisas, né, vamos dizer assim. O homem, então, ele começa a ser visto como um ser superior à natureza, né? Em geral, a natureza ela era sustentável, certo? Eles viviam no feudalismo, né? Ainda não era um sistema de produção que ia produzir excedentes,
Mas a sociedade medieval, ela era profundamente marcada pela desigualdade social, pela pobreza, por doenças, por fome, porque ela era aquela hierarquia social, né, que a gente conhece, os reis, os nobres, a nobreza, né, a igreja e, os camponeses, certo? Que trabalhavam e passavam por fome, por doenças, né? Que até hoje, né, os pobres são quem mais dá mal. Então aí que já começou essa origem de um sistema econômico que ainda não era capitalista, era em feudos, mas aí que se inicia tudo, certo? Os fenômenos naturais eram explicados pela fé. Então, essa relação que o homem tinha com a natureza também era muito baseado com a fé religiosa, com a fé católica. E a igreja, ela se misturava muito, né, com essas questões políticas, realmente. Muitas vezes ditando, né, a forma como as pessoas iriam se comportar socialmente, né? Olha, na Alta Idade Média, do século V ao século X, os primeiros argumentos para justificar o domínio do homem sobre a natureza, baseado em escritura bíblica. Aí, ó, de novo, o homem fazendo as coisas, legitimando, usando como legitimação, né, a Bíblia. Mas a Bíblia, gente, a Bíblia realmente diz em Gênesis que o homem deve, né, dominar a natureza. Mas a Bíblia não está querendo, Deus não está querendo nos dizer que a gente tem que dominar a natureza de uma forma que vai até, inclusive, fazer com que a gente morra, sabe? Com que áreas se tornem deserto e que seja um negócio assim que a gente não esteja nem aí para a natureza, sabe? Não é bem assim, sabe, que era. Mas essa foi a interpretação que foi tomada segundo os anos, né? Existia essa visão bem antropocêntrica, né? Que o Deus teria criado a natureza para tornar possível a existência do homem. E assim, aquela estaria subordinada a este. Então, assim, a visão era de que, não, a natureza está aí para a gente, sabe? Tipo, muito antropocêntrica, cara, muito colocando o homem assim num pedestal, o homem seja louvado, oh meu Deus. Bom, gente, daí depois do período medieval, né, do feudalismo, no finalzinho do medievo já se começa ali a consolidação de um capitalismo mais comercial, já começa a dar os primeiros passos do capital. E na Idade Moderna, sim, que vai haver a consolidação do capitalismo como um grande sistema econômico, né? E o homem, em relação à natureza, vai ser um dominador da natureza máquina, né? Então percebam a diferença, né, cara? Porque na pré-história a natureza ela era vista como a mãe natureza, certo? Não existia, por exemplo, privilégios, porque a mãe natureza era que nem aquele ditado, né? Que coração de mãe sempre cabe mais um. Era mais ou menos isso. Então, assim, não existia privilégio, se tem um, cabe mais, sabe? A mãe natureza, e ela vai nos aconchegar ali da natureza dela com os recursos naturais necessários para a vida, certo? Mas aqui, na modernidade, olha só o rumo que a gente tomou, né? O rumo que o ser humano tomou. Não é mais a mãe natureza, cara. Agora sim, a natureza é vista como uma máquina. Tipo, meu Deus, de mãe a gente foi para máquina. Né? Então vamos ver ali. A natureza
por ser racional, seria um sistema ordenado de causas e efeitos necessários, cuja estrutura é matemática. Assim, a realidade seria um sistema passível de ser conhecida e transformada pelo homem. Então, o que os modernos estavam querendo nos dizer é que a natureza pode ser completamente entendida pelo homem, por funcionar de forma matemática, por funcionar de forma racional, né? Né, calma lá. vamos entender que nesse período moderno a gente estava vivendo um momento de renascimento, um momento de iluminismo, um momento onde o homem estava muito nas questões centrais de tudo, né? Existia muito um antropocentrismo. Se lembra que foi deixado de lado essa lógica tão religiosa, né, de embasar tudo com a fé, e começaram a valorizar mais a razão. Só que essa razão com objetivos, certo? Com objetivos claros, que nesse contexto da Idade Moderna, a gente está falando do capitalismo, a gente está falando de dominação da natureza, a gente está falando de lucro, a gente está falando de revoluções industriais, né? Então, aqui nasce a ideia de experimentação científica e o ideal da tecnologia. A expectativa de que o homem poderá controlar e dominar tecnicamente a natureza graças à invenção de máquinas. Então, ali já podemos perceber... Oi, Franciele, sim, já rolou a revisão de redação, sim, recém acabou. Bom, continuando aqui, vou ler de novo ali. Nasce a ideia de experimentação científica e o ideal da tecnologia. A expectativa de que o homem poderá controlar e dominar tecnicamente a natureza graças à invenção de máquinas. Então, é muito nessas ideias, né, de domínio da natureza, de exploração da natureza, de exploração de recursos naturais, certo? Não estamos mais aqui como um ser que faz parte da natureza. Não, aqui é a natureza exterior a mim e eu te explorando e eu te dominando para o meu próprio bem, né? Para o meu próprio lucro, não mais vista como uma natureza orgânica e viva, como já foi vista anteriormente, ou voltada para a salvação e manutenção do homem, certo? Ela passa a ser vista como algo mecânico, passível de ser controlado, utilizado e explorado. Então, gente, vou de novo fazer aquela ponte. No mundo antigo, certo? A natureza, ela era dotada de um movimento incessante, certo? E ela era dotada de uma alma, ela era um ser vivo, dotado de alma. Aqui não. Aqui ela não é mais vista como um ser vivo, não é mais vista como um ser. A natureza, inclusive, está nesses termos, natureza máquina, sabe? Como é, sei lá, desnaturalizar, sabe, a natureza. Então, aí começa o desenvolvimento de um mundo racional, burguês, industrial e capitalista, né? Com toda essa lógica de dominação, com toda essa lógica de... Só que, ao mesmo tempo, né, a gente tem que entender, como eles mesmos falavam, que a natureza funcionava como um sistema de causa e efeito. E os seres humanos vão sentir esses efeitos, certo? Ser usado desenfreadamente, como foi nas revoluções industriais, e ainda é muito até hoje, né, a natureza. Né, temos que entender que o ser humano, sim, ele está inserido nessa natureza e nós vamos
sentir as consequências de toda essa exploração, de toda essa poluição, sabe? Bom, e agora vamos partir então para o homem contemporâneo, né? O homem e a natureza depois da Revolução Industrial. Bom, a ideia de uma natureza objeto exterior ao homem pressupõe a ideia de um homem não natural e se consolida junto com a civilização industrial inaugurada pelo capitalismo. Então por isso que foi tão legitimada essa ideia, né, da natureza, porque justamente o homem agora ele é exterior a ela, sabe? Mas na verdade não, a gente vai sentir todas essas consequências de toda essa exploração, né? Não é a tecnologia que atende às necessidades, e sim as necessidades é que são criadas para atender a crescente produção e a elaboração cada vez mais diversificada dos bens de consumo, certo? Então aqui a gente está falando da sociedade de consumo, né, que foi ocasionada pelas revoluções industriais, pelo crescente capitalismo, né? E a gente pode perceber que muito do que a gente consome hoje não são, assim, realmente necessários, não são coisas que a gente precisa para a nossa sobrevivência, certo? É isso que a Maria Elisa aqui nessa frase está querendo nos dizer, que não é a tecnologia que atende às necessidades, e sim as necessidades que são criadas para atender a crescente produção, certo? Então, essas necessidades, né, são criadas e são difundidas através de meios de comunicação, mídia, redes sociais, TV, né, e são difundidas essas falsas necessidades, né, justamente para que a gente consuma. E isso a gente vai ficar sempre alimentando esse ciclo, né, de poluição, de exploração da natureza, porque toda a matéria-prima, ela vem da natureza, sabe? Não tem como não tem como a gente criar uma coisa do nada, né? Então tudo vem da natureza e tudo volta para ela desses processos, né? Da energia que a gente está usando, né? Da roupa que a gente está usando, da comida que a gente come, né? E o principal ponto que é mais, assim, que mais polui a natureza justamente é a agroindústria, né? É a criação de vacas, de animais. Então, é uma reflexão que vai muito também para a gente de volta, né? Vamos cuidar do nosso consumo. Bom, gente, então, sobre a relação do homem com a natureza, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham entendido. Espero que seja útil também para vocês na prova, no Enem, na redação. Henrique, tá por aí? Oi, tá me ouvindo? Apareceu? Oi, estamos ouvindo. Sim. Fechou. Perfeito, então. Então, pessoal, a gente já viu que, bom, basicamente o problema todo de uma sociedade, o problema todo de um né, é devido ao homem. Vamos levar isso em consideração. Porque, bah, é praticamente tudo culpa nossa, realmente. E a gente tem que desenvolver isso de uma forma filosófica, ou seja, racional. A gente tem que pensar muito sobre isso. E é nesse meio que agora eu vou compartilhar com vocês as teorias filosóficas sobre o lugar da mulher dentro de uma sociedade, tá bom? Bom, não é meu lugar de fala, tá bem? Já deixando isso claro.
a Gabriela está aí para ajudar, para dar um apoio. E eu vou explicar um pouquinho, desde lá da antiguidade, e vou desembarcar na minha filósofa existencialista perfeita, que eu amo de paixão, tenho muito carinho por ela, Simone de Beauvoir, tá? Vou falar sobre o meu casal, que é Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, tá bom? Bom, vamos então partir lá para a antiguidade, lá atrás. A gente percebe desde sempre que existe uma depreciação feminina dentro da sociedade, dentro de todas as sociedades. Todas as sociedades veem a fêmea, o feminino, como algo inferior, como algo segundo, como um outro, beleza? E a gente vai tentar desenvolver, a gente vai ver pontuações dessas teorias, dessas ideias que visam, né, infelizmente, depreciar o feminino, tá bem? Então, deixa eu só pegar aqui o controle do trenzinho aqui, deixa eu ver se vai. Foi, perfeito. Agora eu posso passar aqui. Bom, desde sempre existe uma depreciação do gênero feminino. A gente nota isso desde a antiguidade, assim como eu falei, sendo que, de modo histórico, a gente não pode falar quando começou. Não tem alguma prova, não tem alguns dados que mostram exatamente quando começou a oposição contra a mulher, tá bem? Não tem um momento histórico que a gente possa ver e dizer que aqui começou o preconceito contra as mulheres, tá bem? Lá na antiguidade, lá na mitologia grega, a gente já pode enxergar uma inferioridade feminina, tá bom? A gente vai ver, principalmente na mitologia, eu separei essas duas, Atena, que inclusive é Atena, a deusa, não a cidade, e entre a Medusa. Vamos começar pela Atena, tá bem? A gente sempre teve as deusas do Olimpo, certo? As deusas gregas, e Atena, ela era a sabedoria, ela era considerada a deusa da sabedoria. Minerva, lá para os romanos, né? Ela era a deusa da sabedoria, da arte em guerra e tudo mais. Só que como se teve a Atena? A Atena, ela não foi gerada normalmente, digamos assim, não foi Hera, a mãe dela, a deusa Hera, que gerou a Atena, que gerou a sabedoria. Dentro da filosofia, a gente tem a história de que Zeus estaria com uma dor de cabeça e, a partir daí, surgiu Atena, de uma dor de cabeça de um deus. A sabedoria, ela está ligada diretamente ao masculino. Dentro da Grécia Antiga, a gente vai notar isso. A sabedoria, ela está ligada diretamente ao ente masculino. Ou seja, só o masculino tem a sabedoria, só o masculino tem a razão. Tá bem? E outra coisa que a gente pode ver, uma certa misoginia dentro da sociedade grega, é com a história da Medusa, ok? Medusa, como todos sabem, aquele ser horrendo, ela foi amaldiçoada justamente por Atena, ok? Por ter sofrido um abuso por parte do Poseidon, pelo deus Poseidon. Ela era uma sacerdotisa de Atena e foi abusada dentro do próprio salão. Tá? E Atena, ela vai lá então e transforma, amaldiçoa Medusa a se transformar em um ser horrendo. Ou seja, desde o princípio, desde os primórdios, a vítima sempre era culpada. Ok? A gente já consegue enxergar isso. Existem outras variações do mito que falam que, na verdade, Atena, ela transformou a Medusa naquele ser para que ela pudesse se proteger contra os homens. Mesmo assim, ela tinha uma beleza muito grande. Então, Atena fez isso para proteger ela. Mas, da mesma forma, o abuso e a inferioridade feminina já existia. A gente já podia enxergar. E, inclusive, dentro da sociedade, a gente via lá na política grega que, na verdade, só os homens podiam participar das sessões políticas. Dentro de uma polis, apenas o homem cidadão, ou seja, o homem que nasceu naquela cidade, poderia desenvolver um debate filosófico dentro de uma polis, um debate político, ok? As mulheres, os escravos, eles eram sempre tidos como segundo, ou seja, eles não poderiam participar dessas reuniões, eles não poderiam inferir nas decisões do Estado, da sociedade, tá bem? E aí a gente já vai ter ali, ó, Pitágoras, uma ideia de Pitágoras, um matemático grego, filosófico muito famoso, que ele falava que a mulher se originou das trevas.
A gente vai ver esse mesmo discurso com Aristóteles, só que Aristóteles ele vai desenvolver um pouco mais, ele vai falar o seguinte, Aristóteles fala que existe um princípio que criou um princípio bom, que criou as luzes, o bem, o homem, e existe um princípio mau, que criou as trevas, o caos e a mulher. Ou seja, aí a gente já tem um desenvolvimento misógino dentro da sociedade antiga. E a gente vai ver isso se perpetuar. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se foi. Não foi? Tecnologia. Platão, por sua vez, ele vai dar uma contornada ali e ele vai falar que as mulheres elas possuem a mesma capacidade cognitiva dos homens. Ou seja, as mulheres elas também são seres possuintes da razão. Assim como os homens, as mulheres também possuem a razão. Porém, ainda tem um porém. Por quê? Segundo a tradição grega, as mulheres elas deveriam ter duas coisas. Eu acho que está no próximo slide, inclusive, vai aparecer ali. Ou você tem corpo, você é bonita, ou você tem a razão, você é inteligente. Os dois não rola, não dá. Segundo a tradição grega, não é possível você ser bonita e inteligente. E é por isso que as mulheres não poderiam adentrar a sociedade grega, tá bom? Aquela ideia de essência que a gente já viu lá em Sócrates, em Aristóteles, de que existe uma essência primordial que é criada no mundo das ideias, então nós temos que buscá-la, né? Existe essa essência feminina, que é essa essência frágil, essa essência insubordinada, ok? Quer dizer, subordinada? Perdi. Mas, enfim, uma essência feminina inferior ao homem, tá bem? Aristóteles também, ele vai falar, ele vai tentar dar... Eita, eu passei? Volta. Aristóteles, ele ainda vai falar o seguinte, ele vai separar a mulher do homem da seguinte forma, não existia uma biologia concreta, né? Não existia algo que pudesse dizer uma diferença entre um homem e uma mulher. Até então, eles eram uma coisa só. E como se dava essa diferença? No útero da mulher, o homem, possuidor das sementes, né? O homem implantava sementes, aquele papo. E dessa forma, a mulher, já com as sementes na barriga, tendo um feto, a mulher, se ela recebesse calor suficiente, se ela gerasse conforme o correto, o feto ele ia se desenvolver, ia crescer todos os seus membros sairiam para fora. E assim ele se tornaria um homem. Ele seria saudável e ele seria um homem completo. Caso a mulher não recebesse, a mulher grávida não recebesse calor suficiente no seu útero, no desenvolvimento da criança, a criança não ia se desenvolver por completo. Seus órgãos seriam internos, o que se tornaria uma mulher. Ou seja, a mulher não é nada mais do que um homem incompleto. Ou seja, a gente tem aí a categoria homem, e embaixo do homem, não do lado, a gente tem a categoria mulher. A mulher é um homem incompleto. Isso segundo a tradição grega, isso segundo Aristóteles. Tá bem? E aí daí que surge essa essência feminina de inferioridade. Tá bem? Deixa eu ver se passou. Não passou de novo. Aí a gente já vai passar para o medievo. Isso, para a Idade Média. Que essa noção de essência vai se perpetuar. Ok? Essa noção de essência feminina inferior vai se perpetuar na Idade Média também. Onde São Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai supor o quê? O homem, Adão, né? Existiu Adão, e de Adão surgiu Eva, ok? Ou seja, a mulher não pode ser incompleta porque ela já tem um fator masculino. A mulher não pode ser incompleta porque ela já tem algo de um homem. Ou seja, a mulher só é separada do homem a partir do momento que Deus quebra a costela do Adão e de lá ele faz a mulher, ok? E para São Tomás de Aquino, as mulheres e os homens, eles têm os mesmos direitos celestiais. Ou seja, tanto a mulher quanto o homem, eles têm a mesma importância nos reinos dos céus.
Ou seja, o mero sexo, né, o mero gênero dentro do planeta, do mundo, é inferior, não tem muito nexo para São Tomás de Aquino. Porque quando a gente morre, a gente deixa de ter genitálias e no reino dos céus nós somos iguais, digamos assim. Com o iluminismo se desenvolvendo, né, a igreja caindo finalmente, mas não completamente, surgindo assim o senso científico, houve algumas teorias biológicas, houve algumas teses, né, que foram desmistificadas, mas a mulher continuou na sua inferioridade. Não teve nada que comprovou, não teve nada que saiu tirando a subordinação da mulher ao homem. Ela continuou dentro desse espaço de segundo lugar, digamos assim, de potência negativa. Vamos supor que o homem é o positivo e também o neutro, ok? E ali a gente tem a mulher como feminino. É essa a ideia, né, desenvolvida na Idade Média. Já no mundo moderno, o Hegel ele vai falar o seguinte, que as mulheres elas são como plantas, enquanto os homens são como animais. As mulheres elas têm uma essência, a essência passando novamente para o mundo moderno agora. Os homens eles têm uma essência, as mulheres, desculpa, elas têm uma essência feminina frágil, sentimentalista. Elas não têm um senso de administração, de gestão, tanto quanto os homens. Por quê? Porque as mulheres são frágeis, sentimentalistas. Elas não podem desenvolver um estado, por exemplo. Hegel ele fala que as mulheres seriam um perigo dentro do Estado, numa gestão de Estado, porque elas não levam as coisas a sério, digamos assim. Elas meio que passam a levar tudo para o sentimental, tudo de forma frágil, insubordinada, mais uma vez. Bem? Mas aí a gente ainda vai ver a teoria existencialista. A gente já viu a teoria existencialista em outras aulas, a gente sabe mais ou menos do que funciona. Com Sartre, principalmente, com aquela frase, existência precede a essência, ou seja, você primeiro nasce, se constrói, se desenvolve, então você designa, você vai criar a sua essência, com base em tudo aquilo que você viveu. Ou seja, não existe esse papo de essência. Não tem uma essência que veio de Adão e Eva. Não tem uma essência que veio do mundo inteligível. Segundo a teoria existencialista, ninguém tem essência. A priori, claro, ninguém tem uma essência já formada. A gente primeiro tem que existir, a gente tem que primeiro ser, para depois a gente desenvolver uma essência. É com base nesse pensamento existencialista que a gente vai ver a filosofia da Simone de Beauvoir, ok? Simone de Beauvoir, ela foi uma filósofa existencialista perfeita. Ela era companheira do Jean-Paul Sartre, os dois estudaram juntos, cresceram juntos, desenvolveram uma relação, e os dois eram existencialistas, tá bom? Então, assim, a Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa existencialista, acima de tudo. O seu discurso, a sua abordagem, a mais famosa, claro, é acerca do feminino, do feminismo, ok? A Simone, ela vai desenvolver muita coisa sobre a ideia feminina dentro de uma sociedade, tudo usando do existencialismo, ok? Então, Simone de Beauvoir, ela lançou um dos seus livros mais famosos, que foi O Segundo Sexo, onde ela trata da mulher dentro de uma sociedade como inferior. Em momento algum, vamos lá, vou explicar um pouquinho melhor. Ela pegou todas as teorias existentes sobre a mulher e ela foi tirando, assim, foi dando um cheque, tirando, falou, isso daqui é inconsistente, isso não vale, isso não importa, ok? Por quê? Porque a Simone de Beauvoir, ela quer sair dessa existência pré-definida. A Simone de Beauvoir, ela vai falar pra gente que a mulher, ela tem uma existência pré-definida. Pré-definida por quem? Pela sociedade masculina, pelos homens. Os homens desenvolveram as mulheres.
Os homens desenvolveram a existência das mulheres. De que forma? Subordinada, como segundo plano, como negativo, entendeu? Com toda essa negatividade, ok? Tudo que a gente conhece hoje foi construído desde a antiguidade, tá? No primeiro capítulo, na primeira parte do livro, do segundo sexo, Simone de Beauvoir ela vai apresentar os fatos e os mitos, onde ela vai desmentir o mito da mulher, né? Onde ela vai apresentar fatos e vai desenvolver suas teorias acerca dos mitos criados, todas dessas teorias criadas pelos homens, ok? E depois ela vai desenvolver, na segunda parte, a experiência vivida, que trata de como realmente a mulher é desenvolvida dentro da sociedade, tá bom? Primeiro, ela vai pegar 3 pontos, que é a biologia, a psicanálise e o materialismo. E ela vai cortar os 3 de uma vez. Por quê? Ela vai falar o seguinte, existe a teoria biológica de que as mulheres são biologicamente inferiores aos homens por uma gama de fatores, mas aí a Simone de Beauvoir ela vai pontuar, claro, direitinho, exemplificado, aqui eu coloquei um resumo para vocês. Ela vai falar que existe sim uma diferença biológica entre homens e mulheres, porém, essa diferença ela não tem um fundamento correto, ela não tem um argumento suficiente para explicar a insubordinação da mulher, para explicar o porquê a mulher está sendo tratada como inferior, como a mulher, por que a mulher está no estágio que está. A biologia, totalmente à parte, existem diferenças biológicas, mas ela não é o suficiente para explicar o porquê a mulher é o segundo, entendeu? O porquê a mulher é o outro, como a gente vai ver mais para frente. O outro é muito desenvolvido. A mulher sempre será o outro, dentro da filosofia antiga, medieval, e da Simone de Beauvoir, que apresenta para gente. Por isso, o segundo sexo. Não passou de novo. Eu tenho um problema com esse touchpad aqui do computador. Ele... Deixa eu ver. Não foi. Meu Deus. Agora eu acho que foi. Foi. Aí, a Simone de Beauvoir vai pegar a psicanálise de Freud. Por quê? Ela vai falar que o discurso de Freud ele é um discurso que depende muito e unicamente de um contexto histórico. A Simone de Beauvoir vai pegar todo o argumento psicanalítico de Freud sobre a mulher ser a subordinada, sobre a mulher ser a frágil, sobre a mulher ser a inferior, e vai dizer que todo discurso depende de um contexto histórico. Por quê? Porque dentro do contexto histórico de Freud, onde ele estava, onde ele desenvolveu a sua teoria para inferiorizar as mulheres, ele credibilizava a virilidade, ele credibilizava o masculino. O masculino era o bem visto, ou a virilidade era boa, de certa forma. E ele despreza a feminilidade, ele despreza todo o sexo feminino, de certa forma, de forma com que só o masculino importasse, tá bom? E aí ela vai passar também para o ponto materialismo, tá? Ou seja, essa ideia de Freud não compensa porque depende de um contexto histórico. Um contexto histórico no qual eles preferiam a masculinidade. Já no materialismo de Hegel, a Simone de Beauvoir vai cortar também, porque Hegel vai falar o seguinte, que existe um monismo econômico. A situação entre o homem e a mulher, a inferioridade da mulher, se dá graças ao fator econômico, se dá à economia. Por quê? Porque a mulher sempre vai ser o inferior, porque ela não pode desenvolver um senso econômico, ela não pode administrar, ela não pode fazer a gestão de negócios econômicos, enfim. O Hegel ele vai falar que toda relação entre o homem e a mulher é econômica, tá bem? E a Simone de Beauvoir vai falar que não, porque as relações entre homens e mulheres transcendem a ideia de economia. A relação entre os homens e as mulheres são bem mais profundas. Pode ser no trabalho, pode ser dentro de uma família, ou seja, a gente tem uma prima, a gente tem uma irmã,
entendeu? Então, a relação entre o homem e a mulher não é econômica. Tem outra coisa ali que precisa ser pega, entendeu? É isso que a Simone fala. E ela fala também que a mulher é uma categoria, assim como o homem é categoria. Ser mulher é ser categorizada, assim como ser homem é ser categorizado. Porém, o homem ainda está ali em cima e a mulher está ali embaixo. Calma, aqui. O homem está ali em cima, a mulher está ali embaixo. A mulher é a subcategoria do homem. Lembra que eu falei? Existe o homem, existe positivo e existe a mulher negativo. A mulher vai ser sempre uma subcategoria do masculino, tá? Então, tem o quê? Existe o homem, o sujeito, existe o não-homem, o objeto. Esse não-homem, quem é? A mulher, tá bem? Como eu falei, existe o homem e o não-homem. O não-homem é a mulher, é considerado a mulher, tá bem? Essa ideia de objeto, essa ideia de outro, tá? É uma ideia que pode ser recíproca entre homens. É uma ideia recíproca se a gente levar em consideração a ideia de homem. Por quê? O outro sempre vai ser aquilo que não é eu, ok? Simone, ela vai explicar que o outro é aquilo que não é eu. Sendo assim, existe uma reciprocidade entre os homens, entre sociedades, tá? Um judeu, ele sempre vai enxergar o cristão como outro, assim como o cristão sempre vai enxergar o judeu como outro. Só que ali ainda existe um respeito, ainda existe uma trégua, digamos assim, coisa que não é possível com as mulheres. As mulheres é vistas como o outro, e as mulheres também se impõem como o outro. Segundo Simone de Beauvoir, a mulher, ela aceitou o papel do outro e internalizou o papel do outro, ok? E ela está nesse papel devido a três coisas, Simone de Beauvoir vai pontuar três ideias de que é a causa da mulher ser o outro, tá bem? Não existe reciprocidade entre homem e mulher. O homem sempre vai ver a mulher como outro e o outro. Não vai ter esse respeito onde tem entre sociedades. As culturas criaram as sociedades criaram suas culturas com base no outro feminino, ok? Sempre vai ser o outro feminino. Vai ser o outro, ok? E a primeira coisa que a Simone de Beauvoir vai pontuar do porquê as mulheres são outro é porque as mulheres não possuem meios concretos para se ver, para se enxergar como uma unidade. E dessa forma, se enxergando como potência, elas não podem se opor contra o negativo. Lembra que eu falei? O homem é o positivo, a mulher é o negativo. Não existem meios concretos para que as mulheres consigam se enxergar como unidade, se juntar e se opor. Essa ideia é credibilizada porque, segundo a Simone, as mulheres estão dispersas entre os homens e elas criam diferentes laços com os homens que dificultam a sua visão como unidade. As mulheres não conseguem se juntar como uma unidade, pois é muito mais difícil quando elas têm uma relação com o masculino, dentro de uma sociedade masculina, vamos dizer assim, tá bem? A segunda ideia da Simone é que a mulher não tem história. Não existe uma história feminina, só a história masculina. Aí a gente já consegue ver o androcentrismo das sociedades, ok? Por quê? A mulher, ela nunca chegou ao pódio, assim como o homem. O homem transcendeu, o homem foi rei, o homem foi catiço, o homem foi tudo. Enquanto a mulher estava sempre ali embaixo, ali na sombra. A mulher não teve um desenvolvimento assim como os homens tiveram um desenvolvimento. Não tiveram a mesma oportunidade de que os homens tiveram. Então, essa ideia, essa oposição ao feminino não teve um início. Assim como eu falei antes, a Simone, ela pontua isso. Não teve um início para oposição ao feminino, tá bom? Sempre existiu isso. As mulheres não têm história dentro da sociedade, dentro da história do ser humano, a mulher não tem a história dela. O ser humano tem o homem tem sua história à parte, mas a mulher não tem a sua história dentro desse contexto, ok? E ela vai dar a terceira ideia de por que a mulher é um outro. Ela vai falar que é muito melhor, muito mais confortável ser um outro.
é muito mais confortável seguir papéis que já foram impostos a gente do que sofrer uma liberdade existencial. A gente já viu com o Jean-Paul Sartre de que o ser humano está amaldiçoado à angústia da liberdade. Ou seja, você tem a liberdade, mas você não tem, você tem uma infinidade de coisas, você não sabe para onde ir, você não sabe para onde ir, o que fazer, enfim, você tem uma liberdade inteira, toda sua, e você sofre porque você não sabe o que faz. Esse é a liberdade existencialista. E a Simone pontua que essa angústia é muito difícil. É muito mais difícil você querer se desenvolver sendo mulher dentro de uma sociedade masculina do que você simplesmente aceitar o que eles imporam a você. Então, tem muitas mulheres, segundo a Simone de Beauvoir, que preferem aceitar o papel de outro, preferem aceitar, internalizar o papel imposto pela sociedade androcentrista, do que realmente se desenvolver existencialmente, digamos assim, tá bem? A mulher acaba aceitando o seu papel de subordinação ao masculino, tá? E, assim, Simone pontua também que existem muitas das teorias, muitas, diversas, enormes, várias teorias, descredibilizando o feminino. Ou seja, existem muitas teorias provando, abre aspas, provando a inferioridade masculina, ou a inferioridade feminina dentro da sociedade masculina. Existem muitas teorias de que a mulher é inferior biologicamente, que a gente já viu que a Simone refutou, que existe, enfim. Só que a Simone pontua que todas essas teorias são teorias falíveis, são teorias que a gente pode jogar no lixo. Por quê? São todas teorias criadas por homens. Todas as teorias que a gente viu até agora, todo o processo que a gente veio falando sobre a mulher na filosofia, foi todos postos por homens. Pitágoras, Aristóteles, Hegel, enfim, são todos impostos por homens. São pontos de vista masculinos de como uma mulher deveria agir, como uma mulher deveria ser e como a mulher é, entendeu? Dentro de toda a história da humanidade, o homem sempre impôs. Esse androcentrismo sempre estava presente. O que é o androcentrismo? É a ideia de que o homem é o objeto principal e necessário, e enquanto os outros, ou seja, a mulher, é totalmente descartável, entendeu? Esse androcentrismo sempre esteve presente na sociedade. E a Simone pontua isso muito bem, porque ela fala que tudo foi criado pelos homens, tudo imposto às mulheres foi dado pelos homens, entendeu? Então, toda a sociedade é formulada por homens. Então, fica meio difícil sair dessa existência masculina, digamos assim, tá? Passou, deixa eu ver aqui. Ok. A Simone de Beauvoir, ela pontua também que quando a luta por direitos iguais, quando a mulher tenta transcender, existe também um ódio muito grande. Existe sempre uma luta contra os direitos sociais, contra os direitos femininos. Tá? A gente pode ver isso, a gente vê sempre isso. Atualmente, a gente vê teorias criadas hoje em dia, assim como eu falei, existem teorias criadas para inferiorizar a mulher. Teorias não são corretas, ok? Muitas delas são falíveis. Todas são criadas por homens, ok? Todas foram criadas graças ao androcentrismo. E a mulher, essas teorias, claro, existem muita força, existe muita misoginia. E a Simone, ela pontua isso. Quando a mulher tenta transcender, a misoginia vai lá e acaba com ela, ok? Sempre que a mulher tenta subir ao pódio, sempre que a mulher tenta desenvolver os seus direitos, sempre vai ter lá o ódio contra todas as teorias, a gente pode ver mesmo até repressão violenta que aconteceu com o movimento das operárias, por exemplo, lá no período da industrialização. Houve uma luta por direitos femininos,
da mesma que foi perdida. Por quê? Porque dessa vez foi usada a violência. Inclusive, foi a partir daí de que houve aquela ideia biológica de que a mulher é inferior ao homem, de que a mulher é mais sensível do que o homem, de que a mulher é mais frágil. E daí, mais uma vez, a luta das mulheres foi enterrada. É sempre assim, toda vez na história, sempre que a mulher tenta transcender, sempre vai ter uma mão que vai abaixar. Esse androcentrismo vai abaixar a luta das mulheres, ok? A Simone, ela assume, ela fala, depois que ela desenvolve toda aquela segunda parte, sobrevivência feminina, ela vai falar o seguinte, existe sim, a mulher é sim inferior ao homem, mas ela não é inferior ao homem graças a diferenças biológicas. Ela não é inferior ao homem biologicamente falando, ela é inferior ao homem sim, mas ela é inferior ao homem graças ao próprio homem, que inferioriza a mesma. Graças ao próprio homem que silencia a luta por igualdade, a luta como potência, entendeu? E aí a Simone vai ter aquela super frase dela, não se nasce mulher, torna-se mulher. Aí a gente pode ver muito bem, se a gente pegar aquela frase lá, a existência precede a essência, e colocar uma embaixo da outra, a gente vai ver que elas são iguais. Por quê? Não se nasce uma mulher, você não tem uma essência. Se torna uma mulher, você adquire a essência depois da sua vivência. Mas aí a Simone está falando no quê? Não se nasce uma mulher, torna-se uma mulher. Torna-se uma mulher como? Devido às construções culturais, sociais, impostas pelo homem, impostas pelo androcentrismo. Você se torna uma mulher, mas você se torna uma mulher moldável pelos homens. É isso que a Simone quer dizer com essa frase, não se nasce uma mulher. Além de todo o contexto existencial, de que você pode se tornar tudo aquilo que você quer, ela também vai estar puxando aquele gatilho para falar que a formação feminina é devido às condições sociais masculinas, tá bem? A Simone também vai pontuar de que as mulheres não crescem tanto quanto os homens graças aos próprios homens, assim como eu falei ali, é uma construção social masculina que cria um modelo de mulher e a mulher tem que seguir aquele modelo para ser uma mulher, ok? Todo esse processo social, toda essa sociedade, tudo que a gente sempre viu, tudo que a gente viu hoje, agora, é tudo construído pelo masculino. E a Simone de Beauvoir, ela se impõe a isso de forma existencial. Ela fala que a mulher, ela só vai transcender quando ela criar a sua própria existência e não vestir máscaras, vestir papéis impostos pelos homens, dentro de toda a sociedade, dentro de toda a cultura. E ela fala que isso não vai ser atingido se for disperso, assim como eu falei ali. A Simone de Beauvoir fala que as mulheres elas não transcendem tanto quanto os homens, pois elas acreditam que, tendo uma vida igual ao do homem, ela vai transcender e ela vai se igualar. Mas, na verdade, não. Existem uma gama de fatores que impede isso. Se uma mulher está boa, a mulher conquistou o direito ao voto, ao trabalho fora de casa, ela trabalha, ela vota, mas chegando em casa ela ainda é subordinada ao trabalho doméstico. Então ela tem uma dupla jornada. Sempre vai ser mais difícil para as mulheres se igualar aos homens, porque os homens têm uma gama de privilégio, enquanto as mulheres estão ali como segundo, como o recorrente, né? E ela vai falar que o seguinte, isso só vai se resolver caso haja uma mudança dentro do sistema, caso haja uma mudança dentro do cerne da coisa, dentro da sociedade. Segundo a Simone de Beauvoir, as mulheres devem se enxergar como potência, devem criar a sua própria existência com base em suas existências, e não com base naquilo que a sociedade masculina impôs a ela. Tudo aquilo, toda aquela história social masculina que impôs o lugar da mulher, deve ser jogada fora. E a mulher deve, então, criar a sua própria existência, criar o seu próprio momento de existir como potência, assim como os homens, ok?
acredito que é isso, eu espero que tenha ficado bem exemplificado, tá bem, gente? É um assunto bem denso, já passei um pouco do horário, e caso haja alguma dúvida, por favor, entre em contato ali no grupo do Desafio Online, onde a gente tem a monitoria. Inclusive, eu e a professora Gabriela, nós estamos lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Inclusive, Gabi, você pode aparecer agora, por favor? Você tem alguma pontuação a fazer? Como eu falei, eu não estou no meu local de fala. São coisas que o meu privilégio masculino não deixa eu enxergar, não deixa eu ver e não deixa eu desenvolver, entende? São coisas que eu tentei dar o máximo de mim e explicar direitinho como funcionou toda essa ideia feminina dentro do contexto filosófico antigo, moderno, enfim. Simone de Beauvoir foi um grande marco. Queres falar alguma coisa? Gabs? Não, era isso. Parabéns pela apresentação, Henrique. Muito obrigada. E nada a pontuar. Perfeito. Gente, mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no grupo do Desafio Online. Espero que a gente tenha exposto muito bem para vocês o que a gente queria expor. Espero que o entendimento tenha sido conivente. E é isso. Eu desejo muita boa sorte para vocês durante as provas. Lembrem-se de ficar calmos, ler bem as questões e eliminando as que não fazem sentido. Lembra, por favor, do pensamento crítico filosófico. Vamos criticar, vamos pontuar, vamos questionar todas as opções que foram dadas para a gente. Questionem. Se vocês veem que não tem muita compatibilidade, exclui. Vamos manter um pensamento filosófico aí na prova do Enem. É isso aí, então, gente. Boa prova para vocês. E lembrem que tudo tem seu tempo também. É isso aí, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Gabriela. Obrigado pela aula, galera. Foi muito bom. Obrigado por terem vocês aqui. E eu espero ver vocês na universidade ano que vem. Relaxem, como a Gabi falou, tudo tem seu tempo. Se não foi agora, vai depois. Enfim, boa sorte para vocês. Façam com calma. E eu acredito em todos vocês. Boa noite, galera.